Olá, amigos do Brasil, tudo bem? Marcelo, no 7º dia em Portugal, 3º dia no Porto. Queria falar para vocês que eu vim aqui para o Porto utilizando uma hospedagem no site Airbnb. Esse site é um site mundialmente conhecido, mas eu nunca tinha me hospedado por esse site e não conhecia alguém bem próximo que tivesse se hospedado por ele. E essa primeira experiência que eu estou tendo está sendo muito interessante. A gente percebe mesmo que o site é confiável e os preços também são convidativos. O principal tipo de hospedagem que você faz nesse site precisa ver também se adapta ao estilo que você gosta. Mas você, por exemplo, pode estar num apartamento inteiro, ou numa casa inteira, ou até mesmo num quarto dentro de uma moradia de uma pessoa do local, né? É uma experiência bastante interessante. Se você tiver vontade de se hospedar na sua próxima viagem por esse site, você entra em contato comigo. Por quê? Porque quando eu indico alguma pessoa, a pessoa indicada tem desconto e eu também tenho desconto. E é interessante porque agora você já tem já conhece alguma pessoa, no caso eu, que está utilizando esse site e está te dando uma boa referência para você se hospedar da sua próxima vez, tá? Site do Airbnb. Hoje eu acordei aqui no Porto e acordei um pouquinho mais tarde, falei assim, bom, aqui não sei se você se lembra, mas eu estou assim numa área do centro, mas é um pouquinho mais retirado do centro, assim, faz parte do centro, mas não tem aquele movimento intenso de turistas. Tanto é que eu saio daqui do apartamento e levo de 15 a 20 minutos a pé até o centro mesmo, mais movimentado. Mas, de qualquer forma, se você estivesse, por exemplo, aqui, no apartamento do Pedro, que, diga-se de passagem, é um ótimo anfitrião, eu até recomendo, se você vier ao Porto, venha aqui para o apartamento dele. Mas de qualquer forma, se você não quiser ir a pé, eu tenho ido todos os dias praticamente a pé até o centro. Mas também aqui você tem o ônibus, você tem a 500 metros daqui você tem uma estação de metrô, quer dizer, é super rápido também de outras formas, tá? Então hoje eu resolvi não ir de manhã lá para o centro histórico mesmo ali, né? Para o movimento intenso. Eu fui no sentido oposto, a uns 5 ou 10 minutos daqui, há um parque público. Eu gosto muito de parques, né? Um parque público aqui da cidade, chamado Quinta do Covelo. É um parque com brinquedos infantis, com pista para você caminhar, com árvores. Só que eu fui, acho que era umas 10h30. Hoje amanheceu aqui meio que garoando, uma garoa fraca, que aumentou um pouco. Então, quando eu cheguei nesse parque umas 10h30, esse parque estava realmente vazio, mas vazio, vazio, vazio. Não vi ninguém nesse parque. Comecei a andar por ele e continuei não vendo ninguém. Fui fazendo os caminhos ali, percorrendo, né? Num determinado instante tinha uns bancos assim, num círculo que se abria. Sentei num daqueles bancos, fiquei lá lendo um livro por uns 20 minutos. Depois continuei andando e ao longo dessa meia hora, ou acho que uns 40 minutos que eu fiquei dentro do parque também. Olha, era um parque, se fosse no Brasil, sem querer falar mal gratuitamente, né? Mas seria um parque excelente para os moradores de rua, para os mendigos estarem ali dormindo com as suas tranqueiras, porque seria muito convidativo, porque o parque estava vazio, quer dizer, mas felizmente eu fiquei andando por lá sem qualquer receio. Já estou me acostumando com essa sensação de segurança que eu falei já para vocês nos outros vídeos, né? E bom, fiquei aí nesse parque, depois dei uma volta ali pelo entorno, voltei para casa e continuei naquele momento não querendo voltar para o centro histórico mesmo. Eu falei assim, vou pegar o metrô, que aqui se chama metro. Ainda não tinha pego o metrô aqui no Porto, e o metrô aqui no Porto ele é diferente do metrô em Lisboa. Uma diferença essencial é que é o seguinte, no metrô de Lisboa, quando você está com o cartãozinho, você valida
o bilhete para poder as portas se abrirem, né? A porta lá da estação, aquelas portas de vidro, semelhante um pouco a São Paulo, para você entrar no espaço. Então, a validação do cartão faz com que você possa entrar na plataforma para pegar. Agora, aqui no Porto, e depois você. Em Lisboa, você depois, quando você vai passar a catraca ou a porta lá de abrir para sair, na estação que você chega, você tem que validar a saída também. Assim é em Lisboa. Aqui no Porto, não. Aqui o sistema é outro. Aqui você pega o cartão e não há catraca nem aquelas portas de vidro. Há o validador assim, se for uma estação, vamos dizer, coberta, né? O validador, obviamente, fica antes das escadas, mas você valida o cartão e sobe as escadas. Ou seja, se você não eu quero dizer assim, se você não validar o cartão, você consegue subir as escadas do mesmo jeito e embarcar no metrô. Quer dizer, a validação ou não é uma questão basicamente de confiança. Por quê? Porque se você não validar, você consegue subir as escadas para ir para a plataforma. Se você não validar naquelas estações que são assim de superfície, que não são cobertas nem nada, como se fosse assim aquela parte que fica central da avenida, né? Como se fosse corredor de ônibus que tem aquela parte central, ou seja, tudo descoberto. Quer dizer, tem algum tipo de cobertura, mas não é tudo fechado. Então, se você que você também tem um validador ali, quando o trem do metrô chega, você valida alguns instantes antes e já entra. Mas se você também não validar, você também consegue entrar. Aí você pode me perguntar assim, puxa, mas então eu conseguiria fazer várias viagens gratuitamente? Gratuitamente entre aspas, né? Porque o certo é validar. Sim, você conseguiria. Por quê? Porque o que acontece? De tempos em tempos, que passa algum fiscal dentro do trem e aleatoriamente ele pede para um ou outro o bilhete para ele verificar na maquininha dele se você, naquela viagem que você está fazendo ali, se você validou o bilhete. Mas é uma coisa aleatória. Tanto é que eu já ouvi um canal de brasileiros, né, de um casal de brasileiros, que eles dizem assim que em um ano que eles estão morando no Porto e pegando o metrô direto, eles disseram que 5 vezes nesse um ano é que o fiscal pediu para eles o bilhete para ver se tinha validado. E a multa é pesada se por um acaso a pessoa não tiver validado, quer dizer, tiver querendo dar uma desperto e viajar de graça. São 100 vezes o valor da passagem, né? Então, quer dizer, você consegue até viajar de graça, mas provavelmente se for pego, você vai se ferrar, porque não sei se tem alguma outra punição, mas só essa de 100 vezes o valor da passagem já é pesadíssima. Sem contar que não é nem só por causa do dinheiro, é uma questão de cidadania também. Porque se o Estado tem, seja lá por quais motivos for, essa confiança no cidadão, eu acho que também deve ser uma coisa recíproca para que o sistema funcione bem, né? Então é bastante interessante. De qualquer forma, eu peguei o metrô aí na estação aqui do Porto e falei, vou descer em qualquer estação. E fui até a última estação, que também não era tão longe, devia dar uns 15 minutos que eu fiquei dentro do trem. Desci numa estação chamada Hospital São João. É como se fosse aí em São Paulo, metrô clínicas. Você desce e você vê, chama Hospital São João a estação porque tem o Hospital São João e uma série de prédios de medicina, ortopedia, no outro traumatologia e outro prédio é a escola de medicina. Quer dizer, é aquele complexo de vários hospitais. Deve ser um hospital aqui semelhante ao Hospital das Clínicas em São Paulo e a outros que tem no Brasil, de referência mesmo, né? Mas o que importa é que eu desci nessa estação. Esse lado que eu tô, do lado direito, era esse conjunto de prédios, de hospitais, etc. Do lado esquerdo eu percebi, do lado esquerdo da avenida, eu percebi que havia residências, bairro residencial. Desci, fiquei andando ali
no meio das ruas, no meio das casas. Quer dizer, nada assim de muito especial, eu só quis mesmo ter a sensação de estar andando num lugar que é aí sim fora do centro mesmo. Mas também estava tudo tranquilo, meio que vazio, né? Lógico, as pessoas estão nas suas casas e tal. É... Nesse parque que eu falei para vocês que fui, esse parque do Covelo, muitas folhas no chão, né? Essas folhas aqui, afinal nós estamos no final do outono, né? E tá bonito assim, as árvores, algumas estão começando parece que até as folhas, as flores de novo, e muitas delas secas, mas é um cenário assim bonito, né? É, Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para. Depois da tarde eu voltei de metrô, depois que eu fiquei lá na estação Hospital São João, e visitei a Catedral Sé do Porto. Realmente é muito bonita, uma estrutura incrível, começou a ser construída no século XI, Catedral e Sé do Porto. E aquela estrutura toda feito tudo de pedra, uma coisa assim incrível você pensar que há tantos anos já existia algum tipo de tecnologia para se fazer uma coisa daquelas. Sem entrar nos motivos, né, de quando foi feito, porque certamente teve muita gente que estava ali fazendo aquilo meio que a contragosto, né? A gente sabe, mas isso já é uma outra análise que pode ser feita, né? Mas e continuei também caminhando ali, mas pelo centro do Porto e tendo uma sensação boa de novo. Apesar de ser sábado, não estava tão cheio e que eu achei que não estava tão cheio, continuo com aquela sensação que eu falei para vocês ontem. Aqui menos corrido do que em Lisboa, tá? Não estou dizendo que por isso é melhor, tá? Para não ficar muito longo, eu vou me despedindo aqui e amanhã a gente volta e eu trago mais novidades. Obrigado, tchau!